Bom, pessoal, através desse vídeo, vou lhe ensinar como você dimensionar corretamente o cabo e o disjuntor de um circuito, de um equipamento, de acordo com sua corrente, tá? Quero deixar bem explicado, né? E, e esse dimensionamento aqui é referente a uma distância, em média, até 20 metros. Caso seja mais do que 20 metros, aí sim teríamos que levar em consideração a queda de tensão. Aí seria já para outro cálculo, para outro método, tá? Bem, vamos esse daqui. Geralmente a gente usa muito em residência, nesses cálculos, né? Circuito de percurso pequeno, né? Que não seja tão longo. Até uns 20 metros, pode usar esses cálculos, esse método que eu vou utilizar agora, que está aceito pela norma, tá? Pela NBR 5410. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de um motor de 2 CV de potência, onde nós temos a tensão, que é 220, e temos o fator de potência, que é 0,8. Sabemos que a potência é igual a tensão vezes corrente vezes fator de potência. Daí nós temos, pelos cálculos, potência vai ser igual a 2 vezes 736, que é o valor de um CV, vai ser igual a tensão vezes a corrente vezes o fator de potência. Logo, nós temos 8,336 amperes a corrente. Daí, para a gente fazer o dimensionamento do cabo e o disjuntor, nós vamos usar uma tabelinha. Essa tabela você acha facilmente na internet, tá? Então vamos lá. Nós temos a corrente de 8,36 amperes. O importante é saber se esse circuito que está alimentando o motor, se ele passa somente num eletroduto destinado a ele, ou ele passa por um eletroduto que passa outro circuito de outro equipamento. Então vamos supor que ele passa apenas num eletroduto que só tem ele de circuito, né? Então vamos pegar aqui, ó, um circuito por eletroduto, que é o circuito que está alimentando esse motor. E a corrente, nós sabemos que foi 8,36 amperes. Bem, nessa coluna nós temos aqui uma escalazinha de corrente, onde a primeira linha nós temos 15 amperes. Se a corrente do motor foi 8,36, sabemos que ele está aqui, ó. Ele está daqui para cá. Concorda comigo? Então, se a gente pegar e analisar, o 8,36, ele está me sugerindo um cabo de 1,5 milímetro quadrado. Só que nós sabemos que, pela norma, tomada é circuito de força ou tomada, o mínimo, a bitola mínima que podemos utilizar é de 2,5. Então, o cabo que iremos utilizar será de 2,5 para esse motor. Porém, o disjuntor é um disjuntor de 15 amperes, tá? Se fosse um circuito de iluminação, seria aceitável. Até 15 amperes, ele num eletroduto destinado somente a esse circuito de iluminação, seria aceitável um cabo de 1,5 milímetro quadrado. Mas se tratando em circuito de força,
o mínimo aceitável é 2,5 milímetros quadrados, tá? Então, esse motor, nós iremos utilizar um cabo de 2,5, porém um disjuntor de 15 amperes. Vamos supor que esse circuito desse motor, ele passa num eletroduto onde possui um outro circuito já existente dentro dele. Então, nesse eletroduto, nós teremos dois circuitos. E a corrente dele, desse motor, né, de 8,36 amperes, então ele vai estar aqui, ó. Ele é menor do que 10. Então, ele vai estar aqui e vai me estar pedindo que um cabo de 1,5 milímetros quadrados. Mas, como eu falei, não é aceitável. Circuito de força, a gente tem que colocar no mínimo cabo de 2,5. Então, seria um cabo 2,5 e um disjuntor de 10 amperes. Aí você me pergunta, por que então diminuiu se a corrente é a mesma e o cabo é o mesmo? Bem, ele diminui a corrente aqui do disjuntor porque ele está junto com outro circuito. Então, para ele, né, para esse disjuntor proteger a integridade física dos cabos, ele diminui a corrente desse disjuntor para que ele venha desarmar com mais facilidade. Por quê? Aqui ele vai ter mais uma quentura aqui de outro circuito, porque são dois circuitos. Então, ambos vão produzir um calor interno do eletroduto. Então, para que venha proteger a integridade física desse cabo, ele diminui. Já aqui não, aqui ele só tem ele somente dentro do eletroduto. Então, ele vai esquentar bem menos. Então, ele pode exigir mais um pouco do cabo. Por isso que ele aumenta um pouco a corrente do disjuntor. Vamos para o segundo exemplo, que é do chuveiro. Vamos supor que você queira dimensionar um cabo, um disjuntor para alimentar um chuveiro de 4.400 watts de potência. Sabemos que a potência é 4.400 watts de potência, que a tensão está em 127 volts e que o fator de potência, como é resistível, ele é 1. Então, daí nós temos potência igual a 4.400, né, que vai ser igual a tensão, 127, vezes a corrente, vezes o fator de potência. Daí nós temos 42,52 amperes a corrente. Então, nessa tabela, a gente vai identificar se esse circuito do chuveiro ele passa apenas ele mesmo no eletroduto ou se nesse eletroduto passa outro circuito. Vamos supor que quando construiu esse imóvel colocou apenas um eletroduto destinado para esse chuveiro. Ele sai do quadro de distribuição e vai direto para o chuveiro. Então vamos pegar 42,52 amperes e vamos localizar ele aqui na primeira coluna. Bem, 42 ele está acima de 40. Então ele está entre 40 e 50. Então ele vai estar aqui, ó. Porque ele é maior do que 40 e menor do que 50. Então ele vai estar aqui. E daqui nós sabemos que ele está pedindo um cabo de 10 milímetros quadrados, né? E um disjuntor de 50 amperes, tá vendo? Vamos supor que esse circuito do chuveiro ele passa no eletroduto onde tem outro circuito já existente. Então será dois circuitos. Então a gente vai pegar 42,52, vamos localizar ele aqui. Ele vai estar entre 40 e 60. Então ele vai estar aqui, porque 42 é maior do que 40. E ele vai pedir um cabo de 16 milímetros e um disjuntor de 60 amperes. Vamos supor que ele passa no eletroduto onde já tem dois circuitos existentes. E ele é o terceiro. Então vamos aqui, ó. Vamos localizar, ó, tá a 42,52 amperes, que é a corrente do chuveiro. Ele vai estar entre 40 e 50. Então ele vai estar aqui, ó. Ele aqui vai pedir um cabo
16 milímetros, tá vendo? E um disjuntor de 50 amperes. Tá vendo, pessoal? Então, daqui você vai dimensionar corretamente o circuito, o equipamento, de acordo com a corrente, tá? E já levando em consideração o aquecimento que é causado por dentro do eletroduto. Tá bom, pessoal? Então, sabemos que para alimentar esse motor aqui, né, passando apenas num eletroduto, o circuito não é apenas no eletroduto que é destinado somente a ele, vamos precisar de um cabo de 2,5 milímetros quadrados, né, e um disjuntor de 15 amperes, tá? Isso ele passando em um eletroduto destinado a este circuito, tá? Aqui ele já pediu um cabo 10 milímetros, disjuntor 50 amperes, né? Isso, esse circuito passando no eletroduto destinado somente a ele. Tá, pessoal? Espero que tenha gostado, tá? E isso daqui facilita muito a vida de um eletricista, de um eletrotécnico no dia a dia.